aí, eu sou a Mariana do Responde Aí, a gente vai bater um papinho sobre cônicas. Bom, as cônicas que a gente vai falar hoje vão ser circunferência, elipse, hipérbole e parábola. Show? Vamos começar então pela circunferência. Circunferência, como todo mundo já está bem careca de saber, tem essa cara aqui e os elementos vão ser sempre raio e centro. Beleza? Então imagina que a gente tenha essa circunferência aqui e olhando para esse gráfico a gente vê que o centro dela está aí no ponto 1 e 2 e que ela tem raio 2, beleza? Se uma circunferência de centro em 1, 2 e raio 2 tem essa cara aqui, essa equação, como é que vai ser uma circunferência que tenha centro em x0, y0 e raio r? Vai ser uma coisa com esta cara aqui, se você reparar, ó, o centro e o raio, beleza? Então, nossa equação geral de circunferência é essa daqui. Show! Vamos falar, então, de um exemplinho. Imagina que a gente tenha essa circunferência aqui e a gente quer encontrar os elementos dela, que são raio e centro. Como a gente faz? A gente compara com a equação geral da nossa circunferência, que foi o que a gente acabou de ver. Fazendo isso, comparando, a gente vê que o centro dela vai estar aqui no ponto menos 1 e menos 3, beleza? Que são esses pontos aqui. E o raio vai ser 3. Por quê? A gente tem aqui 9, aqui a gente tem r ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 9, então o raio vai ser 3. Show? Beleza, agora vamos falar da nossa segunda cônica, que é a elipse. A elipse todo mundo está mais ou menos careca de saber que tem essa cara aqui. Pode ter essas duas caras, né? Mas de qualquer forma, os elementos dela vão ser centro, semi-eixo horizontal, né, que é o que está na horizontal, semi-eixo vertical, que é o que está na vertical. Repara que a nossa elipse, ela pode estar aqui, ó, ou achatadinha, é como se fosse um círculo, né, só que achatado, ou em torno do eixo vertical, ou em torno do eixo horizontal. Show de bola? Vamos ver um exemplo, então. Imagina que a gente tem essa elipse, e olhando aqui a gente vê que o centro dela está no ponto 1, 2, o semi-eixo horizontal vale 1 e o semi-eixo vertical vale 2. Essa elipse aqui, com essas características, ela tem esta equação geral aqui. Então, uma elipse que tenha centro em x0, y0, semi-eixo horizontal A e semi-eixo vertical B, vai ter essa carinha aqui, beleza? As variáveis somadas ao quadrado e desse lado aqui igual a 1. Show? Então, se a gente tem essa elipse aqui, e a gente quer descobrir quais são os elementos dela, a gente precisa comparar com a equação geral da elipse, igual a gente fez lá na circunferência. E aí, comparando, a gente vê que o centro dela vai estar no ponto 1 e menos 2, o semi-eixo horizontal, que é o que está aqui embaixo da variável x², que é a variável na horizontal, né? Vai ser 3, e o semi-eixo vertical, que é o que está embaixo da variável y, né, que é o eixo vertical, vale 2. Show? Agora vamos ver a nossa terceira cônica, que é a hipérbole. A hipérbole pode ter também duas carinhas, que são essas caras aqui. Nessa cara, ela está olhando para o eixo x, e nessa cara aqui, ela está olhando para o eixo y. Show? Nos dois casos, os elementos são centro, vértice da nossa hipérbole, e semi-eixo real. Tem também um outro elemento que é o semi-eixo imaginário. Só que o semi-eixo imaginário a gente não consegue ver no gráfico, mas a gente vai conseguir ver na expressão geral da hipérbole, que é o que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, imagina que a gente tenha uma hipérbole com essa cara aqui, e aí os elementos dessa hipérbole valem. O centro está no ponto 1, 1, o semi-eixo real, que é a distância do centro até o vértice da minha hipérbole, ele vale 3, né, porque o vértice está aqui no 4 e aqui era 1, então vale 3. E o semi-eixo imaginário, que eu não estou vendo aqui, mas me falaram, vale 2. Daí, se uma hipérbole que tem esses elementos aqui vai ter essa expressão aqui, então uma hipérbole que tenha centro em 0, 0 e semi-eixo real A, semi-eixo imaginário B, vai ter essa cara aqui. Show? Parecido, né? Só botei forma geral. Show! Aí, imagina que a gente tem essa hipérbole aqui com essa outra cara, que é agora olhando para o eixo Y. Daí aqui ela tem centro em 1, 1, o semi-eixo real vai valer 2, distância do centro até o vértice, né? E o semi-eixo imaginário falam pra gente que vale 3. Se essa hipérbole que tem esses elementos
tem essa equação aqui, então uma hipérbole que está com centro num ponto genérico x0, y0, semieixo real A e semieixo imaginário B, tem essa expressão aqui. Beleza, mas como é que eu sabia antes, né, de mostrar a equação, como é que eu ia saber que essa equação representava essa hipérbole e essa equação representava essa hipérbole? Repara o seguinte, aqui o sinal negativo está com a variável x². E, se você reparar, essa hipérbole está olhando para o eixo x. Aqui o sinal negativo está com a variável y². E aqui a hipérbole está olhando para o eixo y. Significa, então, que o sinal negativo vai estar sempre para aquela variável que a nossa hipérbole está olhando. Beleza? Outra coisa que é legal da gente saber aqui, de gravar, né, é que o semi-eixo imaginário, que é o rosinha, ele está sempre embaixo da variável que está com o sinal negativo. Nesse caso era x, então ele está aqui embaixo do x. Nesse caso era y, então ele está embaixo do y. Não é porque ele é b que ele vai estar embaixo do y, beleza? Ele é b porque ele é o semi-eixo imaginário e ele está sempre embaixo da variável que está com o sinal negativo. Show? Beleza. Vamos ver um exemplo, então. A gente tem essa hipérbole, e daí eu quero saber quais são os elementos dela. Como é que eu faço? Eu preciso comparar com a equação geral da hipérbole. No caso aqui, o semi-eixo, o variável que sinal negativo era o x, então eu comparo com essa equação aqui. Comparando, a gente vê que o centro vai estar em 0 e 1, o semi-eixo imaginário embaixo da variável com sinal negativo vale 2, semi-eixo real embaixo da outra variável vale 3. Beleza? E agora essa outra hipérbole aqui. Como é que eu vou achar os elementos? Comparar com essa equação aqui da hipérbole. Lembrando, sinal negativo no y, sinal negativo no y. Então, o centro dela vai estar no ponto 0 e 1, o semi-eixo imaginário. Agora, eu vou estar embaixo da variável y, porque o y está com sinal negativo, vale 3, e o semi-eixo real vale 2. Show! Vamos falar agora da nossa última cônica, que é a parábola. A parábola também, para variar, vai ter duas caras, e a gente meio que mais ou menos já conhece essa cara da parábola, né? Uma cara, ela está olhando aqui para o eixo x, a gente está mais acostumado com essa cara, né? Mas ela pode também estar olhando para o eixo y, show? Nos dois casos, os elementos dela são o vértice e o foco da parábola, beleza? Imagina que a gente tem, então, essa parábola aqui com essa cara e essa equação. Aí, olhando aqui para o gráfico, a gente vê que o vértice dela está no ponto 1, 1, e a distância do foco ao vértice, que é essa distânciazinha aqui, do ponto 1, 1 até o ponto 1, 3, vale 2. Show? E essa parábola que tem esses elementos, essas características, ela tem essa equação aqui. Então, uma parábola que tenha vértice em x0 e y0, né, genérico, e tenha foco em x e y mais p, vai ter essa cara aqui. Quem é esse p mesmo? Esse p é a distância do foco ao vértice, beleza? Show! Agora, essa parábola aqui, ela tá olhando agora para o eixo y, e ela vai ter centro, vai ter vértice no ponto 1, 0, e a distância do foco ao vértice dela, né, o foco ao vértice, vai valer 2. E ela vai ter essa cara aqui. Então, se uma parábola com essas características tem essa cara, então uma parábola com vértice em x0, y0 e foco, esse foco aqui vai ter essa cara aqui. De novo, como é que eu sabia antes qual era a equação de qual parábola? Como é que eu vou saber isso? Vamos lá, vou te ensinar agora como é que você vai saber isso, te dar as manhas. Repara, aqui a nossa parábola está olhando para o eixo x. Aqui a variável x está ao quadrado. Aqui a nossa parábola está olhando para o eixo y. Aqui a variável y está ao quadrado. Então a variável que está ao quadrado na equação é sempre a variável para onde a nossa parábola está olhando. Beleza. Como é que eu vou saber aonde eu vou somar a distância do foco ao vértice? Se eu vou somar na componente x0 ou se eu vou somar na componente y0? Como é que eu vou saber isso? Bom, a variável que vai estar sozinha aqui no foco vai ser sempre a variável para onde a parábola está olhando. Nesse caso, a parábola está olhando para o x, então o x0 está sozinho e o y0 é somado com a distância do foco ao vértice. Aqui a parábola está olhando para o y, então o y0 vai estar sozinho e o foco, né, vai estar sendo somado na componente x0, beleza? Show? Então vamos ver um exemplo para ver se a gente entendeu esse negócio. Imagina que a gente tem essa parábola. Aí eu quero saber os elementos da parábola, como a gente está fazendo até agora. Vamos precisar comparar com a equação geral dessa parábola. Essa parábola é uma parábola que está com o x ao quadrado, então a equação geral é essa daqui. Comparando, a gente vai ver que o vértice dela está onde? Está no ponto 0
e no ponto 1. O foco, que é a distância, o P, que é a distância do foco ao vértice, vale 2, porque aqui a gente tem 4P. 4P é igual a 8, então o nosso P vale 2. Show? E o foco vai ser 0 e 1 mais 2. Lembrando, x² é a variável para onde a nossa parábola está olhando. Então, o x precisa ficar sozinho. Então, eu pego 0, 0. E na componente y, eu somo o valor da distância do foco ao vértice, beleza? Então, o nosso foco vai estar no ponto 0,3. E essa parábola aqui, comparando com a expressão geral dela, temos isso. E olhando para isso, a gente vê que o vértice é no ponto 1, 0. A distância do foco ao vértice vale 3, porque 4P é igual a 12, então P vale 3. E o foco vale 4, 0, porque está y², então o y fica sozinho. E na componente x eu somo a distância do foco ao vértice. Beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.